Iniciamos. Boa tarde, gente, para mais um seminário de álgebra aqui da UFO. Hoje quem vai apresentar para a gente é o Wallace Mangueira Souza. Ele fez doutorado lá no IMPA, em Geometria Algébrica, terminou em 2018. Ele foi meu colega de doutorado lá, a gente sofreu muito lá estudando Hartshorne durante o doutorado. Então, depois do doutorado, ele fez um pós-doc lá no IMPA, ficou estudando lá um tempo. Depois ele fez concurso e agora é professor da UFPB. Então, ele já é professor adjunto lá da UFPB há alguns anos. E ele veio falar para a gente hoje sobre discriminante, tipo geral e vértice de uma família de polinômios. Está com você, Wallace. Tá, então, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade e também pela presença aqui na palestra. Obrigado, Rick, pela apresentação. E eu vou apresentar para vocês, o título é Discriminante, tipo geral e vértice de uma família de polinômios. Esse tema, ele já foi apresentado, né, no colóquio dos jovens ano passado, então, se tiver alguém na plateia que já participou, tá? Então, peço desculpas aí por repeti-lo, tá? Então, esse tópico aqui, ele tem relação com o meu trabalho de tese. Meu trabalho de tese abordou uma problemática que é o calcular o limite de curvas planas duais usando limites de pontos de ramificação, e aqui é uma outra abordagem, tá? Mas com o mesmo objetivo, que é calcular o limite de curva plana dual. Bom, temos aí um resumo do que a gente vai ver, né, durante a palestra. Um pouco da história desse problema, né? Então, o ambiente é o seguinte: a gente tem uma família de curvas planas, que é definido por uma família de polinômios, tá? E a gente está assumindo que C é a nossa fibra especial, ou seja, quando t igual a zero, a gente está representando por C. E também a gente está assumindo que para um T geral, essa curva é não singular, ou seja, genericamente ela é não singular. Tendo em vista esse contexto, então quando a curva é não singular, a gente consegue associar essa curva não singular a uma curva dual, ela fica bem definida. Tá? Mas quando ela não é singular, aí daí uma das maneiras de calcular a curva dual de uma curva que é singular é através de degeneração. E isso é o que relata o problema aí. Tá? Para qual curva a curva dual degenera quando t tende a zero. Em outras palavras, que limite é isso? Tá? Uma segunda pergunta que envolve esse tema é quais são os vértices dessa curva nessa família. Tá? A vértice, eu vou explicar mais para frente o que é, mas eu já posso adiantar aqui que são pontos da curva que o dual deles se tornam componentes no limite dessa família. Tá? E um terceiro problema é de, uma vez que eu já sei calcular esse limite, é interessante saber de quantos termos dessa família eu preciso para poder calcular esse limite. Tá? Por exemplo, eu gostaria de saber até onde eu posso truncar essa família que me dá como resposta o mesmo limite. De um determinado termo para frente, eu posso trocar que o limite não vai alterar. Bom, esse tipo de problema já aparece em artigos do final do século XIX, como o do Maillard e de Zeufen. Tá? Eles calcularam os limites de curvas planas duais com o objetivo de calcular números característicos de curvas planas. Tá? Aí, o que vem a ser números característicos? Esses números, eles são importantes na geometria numerativa, tá? E eles são definidos da seguinte forma, pelo menos esse tipo de número característico. Existem outros. NDS
é o número de curvas planas suaves de grau D, tangentes a S reta e passando por essa quantidade de pontos. Pontos e retas aqui, eles são escolhidos em posição geral. Tá? Então, só explicando um pouquinho aqui o que é que vem a ser esses números e por que exatamente é essa cota que coloca para a quantidade de pontos, é que, primeiro, o espaço que parametriza as curvas de grau D é Pn, tá? E as curvas planas, que são tangentes a D retas, elas formam uma hipersuperfície em Pn de grau 2D menos 2. E passar por plano, passar por essa menos um plano, passar por um ponto, perdão, representa um hiperplano, tá? Então, no caso desse S ser menor ou igual que 2D menos 1, esses números aqui, eles são facilmente calculados usando o teorema de Bézout, tá? Que fica 2D menos 2 S vezes, que é a quantidade de retas. Os casos seguintes, que são S igual a 2D menos 1 e S igual a 2D, Alouf e Van Gaston, eles computaram isso de forma independente. Alouf, através de Blois, e Van Gaston, através de degeneração do conormal de uma curva, tá? Ou de um esquema. Bom, para poder calcular o limite de curva, o limite das curvas planas duais, a gente começa, né, fazendo as seguintes restrições, tá? Primeiro, a gente supõe que a fibra especial não passa por esse ponto, e segundo, que Z não é tangente à fibra especial. Então, isso não perde a generalidade, porque basicamente isso daí é uma translação com uma rotação, tá? Aí, mais uma vez, o contexto, a fibra genérica dessa família, a gente vai assumir ela sendo não singular, e daí a gente pode tomar a curva dual usual associada a ela, tá? Essa curva aqui, ela é, digamos, feita das retas tangentes a essa curva, tá? Então, o elemento daqui é uma reta tangente a essa curva. Quem vai ser esse limite? O limite é o bordo esquemático dessa curva, agora já lá no proj, né, 2 desse anel aqui, C do anel de séries em C, tá? Séries de Laurent. Bom, como é que a gente faz para calcular esse limite? Então, esse aqui é um dos objetivos da gente. Para determinar essa expressão, a gente vai usar uma técnica agora que foi desenvolvida por Sheldon Katz, em 91. Então, para calcular isso daqui, o que ele faz? Ele basicamente calcula a interseção desse esquema com, nesse caso vai ser um hiperplano, mas enfim, com a reta geral. Tá? Ele basicamente está construindo um esquema em P2 dual através de retas. Tá? E sem perda de generalidade, a gente pode assumir que essa reta é o dual desse ponto, do ponto 1, 0, 0. Tá? Bom, esse slide aqui é a parte técnica da palestra, tá? Então, eu decidi trazer tudo num só. Tá? Toda a tecnicalidade nesse único slide. Então, como é que a gente faz para poder calcular essa interseção? A gente escreve a fibra especial, né? Assim, decompõe ela em componentes irredutíveis. Por supor que a fibra especial não passa pelo ponto 1, 0, 0, então ele é escrito dessa forma, x elevado a d, enfim, esse dzinho é o grau desse polinômio. No aberto Z1, a gente pode ver y, as coordenadas afins dessa reta, tá? Correspondendo a essa reta, ly0, que é, enfim, os zeros disso daí pertencem a ela. Então, os zeros desse esquema aqui, gente, que eu vou falar mais para frente, tá? Ele corresponde a essas retas que pertencem a essa curva dual. Tá? Perdão, essa reta que é a dual do ponto. Ainda no contexto do aberto afim, a gente pode ver essa família como um elemento desse anel, tá? Onde A é C de Y. Aqui a gente já, enfim, no nosso trabalho, esse A basta ser uma
aplicar álgebra finitamente gerada, onde se cai um corpo algebricamente fechado, tá? Para seguir os resultados. Mas no nosso caso particular, que é dar uma forma por limite das curvas planas duais, esse A é esse elemento bem simples. Bom, e a projeção canônica de AT no quociente, a gente pode associar, né, o homomorfismo que inverte as setas, do spec A desse quociente para o spec A para a série de A em T. Bom, para calcular a curva dual nesse contexto, tá, ela é determinada como discriminante esquema desse mapa, e ele é, né, dado pelos zeros do discriminante de F. Tá? Na verdade, o discriminante do mapa é uma generalização de discriminante para vários polinômios. A gente conhece para um e usa aqui fit e ideal, enfim, é outra. Não vem aqui ao caso. Esse discriminante, observa que vai ser um elemento desse anel aqui, do AT. Então, ele pode ser uma potência, um múltiplo de T. Tá? Então, eu estou dividindo esse DF, esse ΔF aqui por uma potência de T vezes alguma outra coisa, cujo coeficiente líder é não nulo. Esse esquema, tá? Ele vai ser plano sobre a nossa família, tá? O que eu fiz aqui, voltei, e coincide com esse outro esquema genericamente, ou seja, quando o T for de zero, a fibra especial dessa família é definida pelo coeficiente líder, e os valores desse esquema aqui, que são desse discriminante, que são os valores y, faz que essa reta, lembra lá da notação, eu esqueci para ser barra L, é tangente a esse asterisco. Está travando a fala, será que é só para mim? Não, travou um pouco aqui também. Nossa, a conexão ficou um pouco ruim. Assim na internet. Vocês viram deles, o 5, o 6, onde? Até os 5 ou 6, acho que deu para ouvir bem. Mas está falhando um pouco agora. Mas enquanto a conexão melhora um pouco, talvez. Eu tenho uma pergunta, Alice. Talvez você. Foi. Não sei se você falou e eu comi mosca aqui. Mas tem uma relação aí entre o dual do limite e o limite das duais? Que você falou e eu perdi aí, ou que você ainda vai explorar? Se comuta isso? Não. Sim, eu imagino que não comuta, né? Senão você não tinha muita coisa para fazer aí, mas tipo, uma é componente da outra ou alguma coisa assim, nada? Você está querendo saber como é o limite em função da fibra especial, do limite da fibra especial, é isso? Você tem o dual da fibra especial. É. Aí o que você está discutindo aí é como é que calcula o limite das duais da família. Então, você tem uma conexão entre esses dois, né? Tem sim. Tipo. No final, a gente vai ver que o dual da fibra especial, tá? Ela é uma componente desse limite. Já Quando tô você passa imaginando. o limite, você ganha, além da fibra especial, mais algumas coisas que vêm da família. Você escolheu para cada família uma parte que vai permanecer, que é o dual da fibra especial, vamos dizer assim. Uhum. E da família você tem mais outras componentes. Essas outras componentes, duais de pontos que a gente chama de vectores. Eu falei um pouquinho assim. Tá? A conexão voltou, será? Travou mesmo assim um pouco sua fala. Aqui se é. Vou mudar
ainda a pergunta do Rick, que eu não sei se vocês ouviram, ao final a gente vai ver que o limite, né, das curvas planas duais, ela vai ter a curva dual da fibra especial como uma componente, né, mais alguns outros termos que a gente vai chamar, que é conhecido como vértices, tá? Então, eu acho que a gente parou aqui entre o item 5 e o 6. Esse esquema vai ser plano sob spec, porque a gente está eliminando, né, todas as potências de T, e vai coincidir com esse outro esquema genericamente, ou seja, sempre que T for diferente de zero, esses dois esquemas vão ser iguais. A fibra especial dessa família vai ser definida pelo seu coeficiente líder da série, tá? O termo de menor grau. E os valores desse esquema são aqueles valores tais que a reta, né, definida dessa maneira, vai ser tangente a essa estrela. Então, via essas associações aqui, a gente pode ver essa interseção como sendo os, o esquema definido, né, como os zeros aqui desse discriminante, o coeficiente líder desse discriminante, tá? Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, que eu acabei de falar, que o nosso objetivo é dar uma expressão formal para esse termo, agora a gente usa a seguinte notação. Tá? Então, a gente está lembrando, no aberto, z igual a 1, pega a fibra especial, decompõe ela dessa forma, tá? Isso aqui digamos, são as componentes da fibra especial, tá? Nesse aberto, e a gente pode decompor cada uma dessas componentes aqui, né, em algum fecho, em alguma extensão do frac de A. Lembrando que A pode ser geral, mas sempre que no nosso caso vai ser C de Y. Tá? Então, Katz, com essa notação, ele mostrou o seguinte, que esse termo aqui, ele é dado como o produto dos discriminantes de cada componente, tá? Da fibra especial. Então, isso aqui é a contribuição da fibra especial. Essa parte aqui é o que ele chama de discriminante de F com relação a essa componente. E essa outra parte aqui é a contribuição das interseções que nós temos, né? Ou então das singularidades já da componente da fibra especial. Tá? E tem essa multiplicidade aqui. Aí ele afirma o seguinte, que as técnicas, a tradução livre aqui, que as técnicas usadas, né, para calcular esse tipo de discriminante, a hipótese dele é de ser regular, tá? Então, regularidade em termos gerais é o seguinte, a gente vai pegar a própria F, cadê a F? A própria família e vai calcular T raízes dessa família, tá? Vai achar raízes que serão séries em função de T. Essas séries, aí claro que a gente tem os coeficientes líderes dessas séries, que são os termos de menor grau. Então, regularidade aqui é uma condição imposta, né, de maneira geral, sobre os primeiros termos dessas T-séries, dessas raízes de T, de F, tá? Então, com essa hipótese, ele mostrou esse resultado. Aí, seguindo aqui com a observação, as técnicas descritas podem ser usadas para calcular limites de curvas planas duais de famílias que não são regulares. A única coisa que precisa fazer, né, a mais, é computar mais termos da expansão de Poisson formal. Essas T raízes que eu falei para vocês, elas são essas expansões de Poisson, tá? E o resultado vai ser o mesmo como no teorema, uma contribuição da fibra especial, uma contribuição de algo que ele fala como parte formal generalizada, e a outra parte é a contribuição de cada interseção. Tá? Mas ele não diz, né, como é que a gente determina essa parte generalizada, e também não diz quantos termos da série de Poisson a gente precisa calcular, né, dessas T raízes para poder calcular esse limite.
Então, dentre os objetivos para dar essa expressão formal, um deles é determinar essa parte generalizada formal, ou parte formal generalizada, enfim. E assim temos a resposta para os itens I e 2I daqueles problemas. Tá? Eu vou voltar lá bem rapidinho. Item I dá uma expressão formal e o item 2I achar uma expressão para os vértices. Tá? E o segundo objetivo é determinar de quantos termos da expansão a gente precisa, né, para poder calcular esse limite. Sabendo disso, uma vez que você distribui isso, tá, ao longo do produto das raízes, você vai ver até qual termo é suficiente, né, considerado daquela série, para poder calcular o limite. Então, esses são os dois objetivos, né, que eu vou expor aqui para as duas coisas. São esses dois objetivos que eu vou expor aqui para vocês que eu consegui, tá? Então, o discriminante formal generalizado. Então, quem vai ser esse discriminante? Qual é a pecinha que falta, né, para poder fazer com que a gente tenha aquela expressão formal geral? Então, mais uma vez eu trago aqui a função, né, enfim, uma família de polinômios com coeficientes A e F0 aqui sendo a nossa fibra especial. Aí, suponhamos que essas daqui são as raízes, S1 até Sn, são T raízes de F. Tá? A gente encontra essas T raízes usando o método de Newton, Poisson, para encontrar T raízes ou raízes de T séries. Uma vez que a gente tem isso, a gente consegue decompor F da seguinte maneira. Aquelas raízes cujos coeficientes líderes não zera F, então eu deixo intacto na decomposição de F como produto de T raízes, e as outras eu distribuo. É possível distribuir de tal forma que eu obtenho aqui ainda, nessa distribuição ainda, o meu F null. Né? Eu não falei, mas esse null aqui está fixado. Então, eu posso reescrever esse F dessa maneira. Daí, para calcular, ou, enfim, definir o discriminante formal generalizado, o que a gente faz? Substitui esse F null por uma variável que eu chamei de W e repito o resto. Então, esse meu novo polinômio aqui, ele vai ser um polinômio. Esse termo aqui, a gente entende ele como um coeficiente e a variável é esse W. E o discriminante formal generalizado de f com relação a essa componente da fibra especial nada mais é do que o discriminante desse polinômio na variável w. Tá? Esse b aqui é onde essa expressão é aceita, num frac de A, enfim, potências de T, tá? Como é que é o discriminante? É a regrinha básica do discriminante. É o coeficiente líder elevado a 2 vezes o grau, né, do polinômio menos 2, está aqui, vezes o produto das raízes, da diferença das raízes ao quadrado, se eu imponho essa condição de I ser menor que J. Tá? Então, com esse discriminante formal generalizado aqui, a gente primeiro observa que conseguimos recuperar o discriminante que foi definido por Katz. Tá? Ele é, de fato, uma generalização. E segundo, a única coisa que precisa aqui é que o discriminante de f com relação a esse anel ele seja diferente de zero, ou seja, todas as t raízes elas sejam distintas entre si. Lembrando que no caso do Katz, a condição de ser regular era a condição imposta nos coeficientes líderes das três raízes. Aqui a única coisa que a gente pede é que elas sejam distintas aos pares. Tá? Então, observa que tem realmente aquela expressão que ele falou, uma contribuição da fibra especial, uma contribuição de um discriminante, de uma expressão formal geral de discriminante e uma contribuição de cada componente. Tá? Então, observa aqui o seguinte, que essa expressão formal, lembra, o delta' zero, ele dá a interseção de L com o limite das curvas planas duais.
Então, essa expressão aqui é que é a expressão formal do limite de curvas planas duais. Então, o que é que vai mudar? A fibra especial, ela nunca vai mudar, tá? A resultante também não vai mudar. O que vai mudar é essa outra parcela. Mas para, digamos, convenção do que se chama de vértice, tá? Eu vou considerar toda essa segunda parte aqui, vai ser chamada de vértice. Quando for a hora, né, aí vocês vão lembrar que a única coisa dessa fórmula aqui que eu estou retirando para ser chamada de vértice é a contribuição do dual de cada componente. Tá? Então, voltando para o caso regular, né, lembrando, esse teorema aqui, eu vou voltar, o teorema A, ele dá uma expressão formal, mas se você calcular como divisor, aí você tem que, né, fazer ainda algumas associações, considerando esse seno aqui como sendo a curva definida por uma das componentes da fibra especial, então a gente identifica aquela expressão do meio como sendo a interseção de L com esse discriminante, no caso de F regular, tá? Os dual deles. Então aqui eu estou intersetando L com o dual, isso daqui representa o seguinte, essa interseção, a gente está contando, e está vendo isso aqui como divisor, isso aqui vai ser uma soma de pontos, e essa soma vai respeitar a multiplicidade da interseção, tá? Todas essas multiplicidades aqui, elas, quando eu tomo dual, vai ser, mais uma vez, como divisor, a multiplicidade do ponto dual, da reta dual. Aí eu estou fazendo interseção com essa outra reta aqui. Isso aqui vão dar pontos. Mais uma vez, assim, além disso, esse esquema aqui vai ser visto como a interseção de L com o dual dessa componente. E esse esquema aqui ele vai ser visto dessa maneira. Tá tudo bem natural. Resultante de dois polinômios, como você está vendo os zeros disso aqui como, de fato, os pontos de interseção dessas duas curvas. Tá? E a observação aqui é a seguinte. L sendo tomado de maneira geral, tá? Então, você basicamente substitui onde tinha delta' pelo limite, onde tinha o produto dos deltas das componentes, você substitui por isso. Aqui seria o produto dos discriminantes avaliado nesses pontos como sendo essa interseção. A componente que aparece lá na resultante, ela cai, né, como multiplicação da interseção das componentes das curvas. Então, fazendo essa associação, tá, e levando em consideração essa notação, a gente recupera o resultado de Katz, tá, que é um corolário, depois, lá no final, a gente vê a referência. Tá? Então, isso daqui é, de fato, a expressão como divisor. Aquela lá é a expressão formal. Agora, a questão dos vértices. Um ponto é um vértice, um ponto da fibra especial vai ser um vértice na família se a reta dual, a reta associado, enfim, o ponto dual, que no caso é uma reta, é uma componente desse limite. Tá? Mais uma vez, trazendo para vocês aqui a família. Tá? Então, usando a notação do teorema, a gente chama de vértice da família de polinômios aquela parte restante. E a gente chama de vértice por quê? Porque é justamente essa expressão que vai calcular os vértices da fibra especial nessa família. Tá? É aquela segunda parte, vamos dizer assim, daquela expressão formal do discriminante. Tá? Aí aqui eu trago para vocês alguns exemplos que já estão na literatura já faz tempo, tá? Que é usando também a terminologia de Zoifin. E se a família for de primeiro tipo, que quer dizer primeiro tipo, que satisfaz essas condições aí, então a gente calcula, usando aquela expressão, os vértices dessa família, e como corolário, a gente tem que os vértices da fibra especial nessa família é calculado como esse ciclo aqui.
Tá? Então, segue diretamente daquela associação que a gente fez. Tá? Mais uma vez, outro exemplo, são famílias de segundo tipo, mais uma vez a notação é a terminologia usada por Zoifen, tá? É uma família que satisfaz essas duas condições. A gente calcula, usando aquela expressão, o vértice de F, e obtém essa fórmula, e como corolário, né, os vértices agora como pontos dessa fibra especial, que são componentes no limite, é dado por essa expressão. Tá? E de terceiro tipo, é uma expressão agora que vai até, a gente leva em consideração até o t ao cubo, tá? Ela, satisfazendo essas condições, e calcula o vértice também. Essa daqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas saiu. E também dá para obter, né, enfim, só fazendo associação, os vértices da fibra especial com relação a essa família de curvas. Tá? Antes de seguir, eu vou fazer aqui uma pequena observação que a gente vai usar lá na frente, que é o seguinte: uma família de primeiro tipo, os vértices dela dependem da fibra especial e do termo de grau 1. Então, observa que daqui para frente eu não precisei saber quais eram os termos de ordem igual ou superior a 2, porque os vértices só vai depender desses dois primeiros termos, tá? De primeiro tipo, você já pode associar com t igual a 1. Analogamente, do segundo tipo, você já pode associar com t igual a 2, porque os termos de ordem 3 ou maior não aparecem não são necessários para calcular os vértices dessa família. Tá bem? E mais uma vez, a de terceiro tipo só vai até a ordem 3 aqui. Eu não preciso saber quem são os termos de ordem 4 ou superior. Tá? Por que eu estou chamando a atenção? Porque eu vou voltar lá para o teorema, como eu falei para vocês. Para calcular essa expressão, eu preciso saber quem é esse termo, que já é a fibra especial, e saber desse termo. Então, para saber quantos termos DF eu preciso conhecer para calcular essa expressão, é equivalente a dizer, ou saber, né, quantos termos de F eu preciso para calcular esse restante de expressão, porque esse daqui não vai mudar. E lembrando que esse restante de expressão é o vértice. Então, é uma informação para guardar. E eu vou seguir aqui com mais um exemplo do cálculo de vértice de uma família. Essa família, eu estou trazendo para vocês esse tipo de família, e eu coloquei ZD aqui para dizer que é uma família que satisfaz uma decomposição de Zoifin, porque quando a gente está trabalhando com A de primeiro tipo, segundo tipo e terceiro tipo, ela respeita um tipo de decomposição dessa maneira, tá? Ela respeita uma propriedade dessa maneira. Você consegue, dado alfa e delta n polinômios, a gente diz que essa família de polinômios satisfaz alfa, delta n, zd, se esses dois são coprimos, tá? E alfa multiplicado por f satisfaz esse tipo de expressão elevado a n, mais esse delta n que está aqui é o termo que aparece aqui na potência t elevado a n. Tá? Com essa notação, a gente tem condições de provar. Eu esqueci de passar para o português esse daqui, esse teorema. O teorema ele calcula os vértices de f quando f satisfaz esse tipo de condição para toda componente da fibra especial. Os vértices é dessa maneira aqui. Tá? Então, uma expressão assim um pouco ruim de enxergar, tá? Mas é ela mesmo. Tá? E como corolário, que basicamente é entender o que quer dizer a resultante, e aí esses produtos transformar em somatório, essas potências transformar em multiplicação, você obtém esse corolário aqui.
Eu só reescrevi o teorema, satisfazendo as mesmas condições, e agora a gente está vendo ele como divisor de fato. Observe que aqui aparece a contribuição, né, mais uma vez, da dual de cada componente. E essa outra parte aqui são todas elas determinadas pelos vértices. Esse corolário aqui, ele generaliza dois outros corolários que estão num artigo de Esteves, Nivaldo, e meu, que foi publicado aí em 2021, tá? Generaliza esses dois corolários, tá? Então, as famílias que aparecem no corolário 62 e 72 desse artigo, elas são casos particulares desse tipo de família aqui, tá bom? Bom, eu acredito que aqui eu fecho a parte de vértice e vou, né, agora falar sobre tipo geral. Tá? Então, notemos que o limite ou os vértices, como eu já mencionei, das curvas planas de primeiro tipo, elas dependem, claro, da fibra especial e do primeiro termo. As de segundo tipo dependem da fibra especial, primeiro termo e segundo termo. E a de terceiro tipo depende dessas daqui. Aí voltamos mais uma vez ao problema 3, né? De quantos termos nós precisamos levar em consideração de FT para poder calcular esse limite? Tá? Então, a resposta é a seguinte: considera S1 até Sn as T raízes de F. M e J, a gente basicamente, né, é a ordem de SI menos SJ. Tá? Isso daqui é o nome, a nomenclatura usual. Então, se vocês pensarem como ter ramos, isso aqui é a ordem de contato desses ramos aqui. Tá? Nada mais é do que a potência, né, de T vezes aqui o coeficiente líder. Eu não sei nem se essa daqui é a notação zero embaixo. Eu acho que eu usei essa. Coeficiente líder de SI menos SJ. Bom, tendo em vista quem é MJ, o tipo, a gente vai definir o tipo, na hipótese do teorema, o tipo de F com respeito a uma componente da fibra especial é definida como a parte inteira dessa multiplicação. Tá? Esse M nu aqui, que é essa ordem, ela geralmente é uma fração. Tá? A fração é um número racional, por isso que eu estou colocando aqui a parte inteira. E aqui tá, esse minu é definido como o máximo desses MJ que satisfaz essas condições. Ou seja, você pega duas T raízes, né, que, enfim, seus coeficientes líderes zeram o F nu, por isso que está tudo associado aqui ao nu, tá? E vai olhando a ordem dessas duas T raízes. A maior ordem é quem você chama de M nu. E quem é esse N nu? Esse N nu é a potência, né, que esse F nu divide a fibra especial. Tá bom? Então, com essa notação, a gente consegue calcular o tipo com respeito a x do primeiro tipo, aquele que a gente já falou, a notação de Zoifin, o tal é igual a 1. Do segundo tipo, usando mais uma vez aquela notação, vai ser tal igual a 2. E do terceiro tipo, lembrando que a gente está sempre calculando aqui com respeito à variável x, esse tal vai ser igual a 3, tá? Então, por isso que a gente chamou de tipo para, né, digamos, já pegar vou falar aqui, pegar o embalo da notação, da terminologia usada por Zoifin, tá? E, bom, algum resultado aqui a mais, um resultado a mais, que é, se você pega uma família de polinômios que satisfaz alpha, delta, n, Zoifin decomposition para essa componente aqui, então o tipo dela com respeito a essa componente também é n, lembra que o delta n que aparece lá multiplica o t elevado a n. Esse tipo, em linhas gerais, tá, quer dizer o seguinte, que se você tem uma família de polinômios tal que o discriminante
dessa família é diferente de zero, e você pega tal nu o tipo com respeito a f nu, tá? Você pega todos os tipos com relação às componentes, e se você considera o máximo, esse teorema aqui garante que o vértice depende apenas dos primeiros tais termos dessa família, tá? Ou seja, se você vai calcular o limite de uma família e sabe que o tipo geral dela, enfim, que sabe quem é esse tal, então você pode desconsiderar todo o restante dela. Você só precisa, nas suas continhas ou no computador, né, para implementação, digitar os primeiros tais termos, que daí vai sair a continha correta. Tá? E esse tal que aparece nesse teorema é o que a gente chama de tipo geral para FT. Tá? Então, mais uma vez, só precisamos considerar os tal primeiros termos. O resto é independente. E aqui, acredito que é para finalizar, né? Eu trago aqui para vocês o cálculo do tipo geral de alguns exemplos que também está lá no material do Sheldon Katz. Tá? Esses exemplos aparecem lá, exemplificando, mostrando algumas famílias de curvas que aparecem em determinados blow-ups, lá no artigo do Paulo Aluf, que foi necessário para poder calcular alguns números característicos. Ele calcula os discriminantes e eu trago aqui para vocês como novidade os tipos gerais. Tá? Essa primeira tem tipo geral 1, então independente do que apareça aqui, o limite só vai depender, né, até o primeiro termo. Essa segunda também, por isso que eu coloco reticências, porque pode ser qualquer coisa, inclusive pode truncar aqui, que para conta do limite de curvas planas duais isso não interessa. Essa outra expressão também é calculado, tá? O tipo geral vai ser 3. Essa outra tipo 1. E essa outra expressão satisfazendo essa condição tem tipo geral 2. Tá? Então, não sei se eu fui rápido. Aqui são as referências. Aqui está o artigo onde Paulo Aluf calcula, né, alguns limites de curvas planas. Esse daqui é o artigo que eu falei que aquele corolário generaliza. Sheldon Katz, esse é o artigo do qual a gente usa como base para poder fazer essas continhas, tá? E, bom, essas outras aqui são referências do conteúdo histórico, tá? Então, eu termino aqui a apresentação e obrigado mais uma vez aí. Eu não sei se era para ter tirado já os slides, eu já tirei aqui com medo da internet cair de novo. Eu vou ligar pelo menos na minha câmera. Tá aqui. Pronto. Eu não sei, bom, acho que não está o Rick aí. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário que queira fazer aí para o Wallace. Não, Rick, a gente não está te conseguindo ouvir, não. Ah, o Rick tem perguntas. Certo. Acho que ele vai... Se vai entrar e sair... Ô, Wallace, enquanto o Rick chega aí, você fala sobre... Você usa um programa... Que programa usa para fazer essas contas aí que ajuda assim como suporte para você? Não, essas contas eu fiz na mão. Eu estou falando no sentido de, se você quiser computar exemplos mais concretos, tá? Eu acredito que tem programas, mas eu nunca usei, não. Eu acredito você não usou algum específico, não? Para esses teoremas aí, eu fui na mão mesmo.
Não, e raça, você como o usou pessoal os fala. exemplos que estava lá no outro artigo, não? Para poder determinar os tipos, não? Isso. O que o Cas fez foi calcular aquele discriminante lá, aquele delta linha zero. Tá? Essas outras coisas de tipo e Aham. vértices, aí daqui você só encontra né, no meu artigo. Tá? Aí aqueles exemplos ele calcula os discriminantes, né, para, enfim, mostrar como aplicar a teoria, e eu peguei aqueles exemplos para calcular o tipo geral, para explicar do porquê que tem uma reticências ali e não precisou considerar mais. Ah, tá, ok. O Rick disse que ia digitar as perguntas, porque acho que não conseguiu habilitar o microfone agora. Enquanto o Rick digita, eu peço desculpas, tá, por todo esse problema aqui de conexão. Eu acho que a internet, a energia deve ter caído por um instante e voltou, o roteador ficou, enfim, demorou um pouco para atualizar. Pergunta de Rick. Isso. Se entendi corretamente, o limite das duais é sempre uma curva que é igual à dual do limite mais uns pontos soltos, os vértices. Isso. Tá? Então, como a gente viu lá, né, a expressão ela diz exatamente isso. Tá? É uma dependência da fibra especial, tá? Que, enfim, mais os vértices. No teorema da definição. Deixa eu voltar lá. Eu vou voltar a compartilhar. Aí daí, como eu vou compartilhar, não vai dar para ler. Aí se Não, alguém eu puder posso ler, ler, se qualquer coisa tá. eu leio. Esse é um problema bem difícil ainda. Tem muita coisa para fazer. O teorema deixa eu voltar lá. No slide do teorema é isso. A definição, esses casos não são muito particulares. Ah, sim. O teorema ele assim que eu consegui, né, dar essa expressão geral aqui, formal, tá? Aí eu busquei na literatura exemplos de famílias que são interessantes e dá, né, para você calcular ela como divisor. Uma delas é o exemplo da regular, que foi dada, enfim, por Katz. Outros exemplos são primeiro e segundo tipo que estão na literatura. E outro exemplo, né, é a do satisfazer uma decomposição de Zoyfen, tá? Então, todas essas famílias que eu trago aqui para vocês, ela, digamos, satisfazendo a condição maior, que genericamente ser suave, ela vai satisfazer essa condição aqui, do discriminante ser diferente de zero. E daí você já pode usar essa expressão para dar, né, para poder calcular esse limite como um divisor. Aqui, como eu falei para vocês, é uma expressão formal, tá? Ela dependendo da família, esse discriminante vai ser assim ou do outro jeito, tá? Então, aquela lá é uma expressão formal. Para casos particulares, a gente consegue escrever esse limite, de fato, como um divisor. Mas, em geral, não. Tá bom? Ele disse que os casos da definição no slide do teorema E, que lhe parecem particulares. Isso. Esse caso aqui, como eu falei, é um exemplo de uma família
de curvas planas, que é interessante calcular os seus limites ou seus vértices, tá? Que foi interessante calcular os limites ou vértices, tá? Então, mais uma vez, aqui eu trago essa seção aqui de vértices, a gente pode ver apenas como uma aplicação do teorema, tá? Eu não sei se entendeu melhor assim. Entendeu, hein? Acabou de dizer aqui que é ok, ficou claro. Pronto. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, eu já deixo os slides aqui abertos. Última pergunta. Uhum. Ah, tá. Acho que ele, não sei se ele escutou quando eu perguntei, não? Que já tinha perguntado sobre o programa. Que ele está perguntando de novo, não? Se você tinha implementado no Magma, matemática, algum teorema ou... Não, essas contas aqui, todas elas eu fiz na mão, tá? Eu acho que é por deficiência mesmo de não saber usar essas ferramentas que possam computar, tá? Mas a ideia de tipo que aparece aqui é de simplesmente você conhecendo o tipo da família, aí daí você, né, tem condições de implementar isso, vai ser uma soma finita. Eu acredito que tenha como calcular essas t raízes, eu não sei, né? No caso finito, no caso dos complexos, eu acredito que sim, tá? E você vai conseguir aquela expressão formal, né? O computador pode dar. Eu não sei de nenhum programa que possa fazer isso. Disse que talvez ele pode te ajudar nessa parte computacional. Pronto, perfeito. Perfeito. Eu não sei se tem mais alguém, tem mais alguma pergunta. Vou deixar Alguém mais teria alguma pergunta, um comentário? Professor Vítor Gonçalo? Acho que não mais, não. Então, vamos agradecer mais uma vez o professor Wallace, tá bom? Deixa eu ver aqui vocês. Pronto.